plenário da Câmara começa a semana com 10 medidas provisórias aguardando votação. E deputados promovem sessão solene para comemorar o Dia da Consciência Negra. E esta edição destaca também: Câmara aprova projeto que obriga empresas de fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia a divulgarem de forma clara o valor das tarifas cobradas. O IPHAN completa 80 anos e especialistas debatem em audiência pública as dificuldades da autarquia para garantir a própria preservação. Boa noite em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. A semana começa com 10 medidas provisórias prontas para serem votadas no plenário da Câmara. A gente vai saber os detalhes com a repórter Dini Moraes, que acompanha as votações no plenário Ulisses Guimarães. Olá, Dini, boa noite. O que você destacaria, Dini, dessas 10 medidas provisórias? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Jaciene, eu destaco que dessas 10 medidas provisórias, 8 perdem a validade na terça-feira da semana que vem. E uma delas na quarta-feira desta semana. Ou seja, uma semana para o Congresso decidir sobre esses assuntos todos, Exatamente. Né? Então, o grosso, né, 8 em cada 10, então realmente vai ter que haver um esforço aí de votações dessas medidas provisórias. Vamos ver o que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou no finalzinho da semana retrasada, quando teve aquele esforço concentrado a respeito dessas votações? Vamos lá. O que eu quero é ver se a gente consegue, durante a semana, realizar as duas votações. Votar as medidas provisórias que vão perder validade, algumas, as que são de fato mais importantes, porque não vai dar para votar todas, e junto com isso a gente votar a emenda constitucional que pode reorganizar as medidas provisórias, que é um pleito antigo do Senado e que acho que o Senado tem toda a razão de cobrar isso da Câmara dos Deputados. Olha, para a gente falar das medidas provisórias, Jaciene, eu vou pedir para trazer uma arte que a gente preparou a respeito, listando as medidas provisórias, porque como são 10, são várias, né, e não vai dar para a gente falar de todas, né? Mas aí a gente vai pincelar algumas, vamos lá? Vamos lá. Como eu falei, são 10 de assuntos bem variados. A primeira da lista é aquela que eu falei, que já vence essa semana, ou seja, ela precisa ser aprovada no plenário da Câmara, no plenário do Senado, até dia 23, para não perder a validade. Essa medida provisória, ela trata de incentivar a criação de projetos de infraestrutura, duplicação de rodovias, construção de pontes, enfim. Ela é uma medida provisória, como eu falei, vai precisar correr para ser votada. O governo ainda quer votar, ainda acredita na aprovação dela, tanto aqui na Câmara, quanto na do Senado. Tem outras medidas provisórias também, que não vai dar para a gente falar de todas, né? E aí eu destaco uma que trata do PDV do Poder Executivo Federal, que incentiva a demissão, a licença por até 6 anos ou a redução de jornada para os servidores públicos do governo federal. Isso é um esforço do governo para reduzir gastos, né, Dini? E aí o governo lançou esse programa aí para incentivar, então, o desligamento voluntário dos servidores. O desligamento ou a licença por até 6 anos ou até a redução da carga horária também. Essa medida provisória, ela prevê isso. E também uma que trata de dívidas rurais, que vem foram já várias medidas provisórias nesse sentido, e essa daqui, ela trata da renegociação das dívidas da área rural, que aí traz parcelamento e também traz descontos, né, para quitar essas dívidas aí que os agricultores brasileiros, o pessoal do agronegócio tem junto ao governo, junto à Previdência. Agora, né? A Receita Federal também. Nós temos aí três medidas provisórias, aí tudo relacionado à questão da mineração, né, Dini? E são essas três que eu destaco de todas essas 10, viu, Jaciene? Essas 3 medidas provisórias, elas praticamente mudam todas as regras que a gente tem hoje de mineração. Para você ter uma ideia, o Código de Mineração atual, ele é de 1967. E tem uma outra lei também, que o Código de Mineração de 67 é um decreto, né? E tem uma outra lei que também regula a área, que é de 1978, ou seja, são regras bastante antigas, né, frente à realidade, à modernidade que a gente tem hoje. E já existe, na verdade, uma iniciativa de mudar essas regras da mineração há muitos anos aqui no Congresso. Teve até uma
comissão especial que funcionou na década, aliás, foi em 2011 tinha um projeto de lei, em 2013 o governo enviou um projeto de lei aqui com regime de urgência e foi criada uma comissão especial para isso. 20 propostas começaram a tramitar juntas, foram feitas audiências públicas em várias partes do país. Eu, inclusive, fui em audiências públicas lá no Pará, onde está concentrada a maior parte dos garimpeiros do país. Só que esse projeto acabou não indo para frente. O governo acabou retirando a urgência e ele ficou parado até então. O que aconteceu agora? O governo reenviou essas propostas, que tem basicamente as mesmas frentes daquele projeto lá de 2013, só que ele dividiu esse projeto, essas iniciativas, em 3 medidas provisórias. E as medidas provisórias, como a gente sabe, elas têm prazo para ser votadas. Elas precisam ser votadas em 120 dias, ou seja, 4 meses, senão elas perdem a validade. E elas têm prioridade de votação, né? Então, acabou que foram 3 frentes, inclusive uma delas é o mesmo relatório. E essas 3 também vencem semana que vem? Essas vencem dia 28 também. Então, assim, é um pacote pesado. E aí, vamos explicar um pouquinho delas. Por que eu dou destaque a essa primeira, que é a dos royalties de mineração? Porque trata de dinheiro, gente. Essa é considerada a mais importante pelos parlamentares. Ela trata, na verdade, da contribuição que as empresas mineradoras pagam aos municípios, na verdade, aos estados. Pela exploração, Pela exploração, mas, na verdade, pelos danos que a mineração traz ao ambiente. Então, é uma espécie de compensação. A taxa, inclusive, é chamada de CEFEM. Ela nem é royalty, na verdade. A gente chama de royalty porque é como ela é conhecida, né? Mas a taxa se chama CEFEM. E essa CEFEM, ela vai mudar aí para alguns minérios, certo? O minério de ferro, por exemplo, vai dobrar a alíquota, mas para ouro, por exemplo, vai baixar. Então, está mudando aí essas taxas. Para você ter uma ideia, existe uma expectativa de arrecadação, por exemplo, de cerca de 3 bilhões de reais com essa nova taxa, com essas novas mudanças aí. E isso é o dobro. Se for aprovado do jeito que o governo pretende, né, Dini? Isso, se for aprovado dessa forma como está, né? Sim. É o dobro do que é arrecadado atualmente. E aí, a gente precisa lembrar que tem um interesse muito grande dos municípios. O que acontece? Hoje, os municípios que não têm a jazida em si, eles não recebem nada dessa contribuição. Eles, às vezes, têm lá uma rodovia passando para transporte, por exemplo, do minério de ferro, mas não recebem nada. Essa proposta que está aí, ela distribui parte dos recursos para os municípios que são afetados pela mineração, mas não tem lá a retirada em si, entendeu? Então, acaba que é de interesse também dos prefeitos e há uma pressão muito grande para ser votada essa proposta aí. As outras duas, elas tratam o seguinte, uma é de pesquisas minerais, elas mudam a forma aí, na verdade muda toda uma série de regras, que inclusive até de multas, por exemplo, aumenta o valor das multas, que hoje a multa para quem descumpre as regras do setor é de até 2,5 milhões, vai aumentar para 30 milhões de reais, mas ela trata especialmente de pesquisa, que é aquela parte que as empresas fazem para explorar qual é o tamanho da jazida, onde que elas podem retirar os minérios, que tipo de minério, que tipo de lugar que vai poder explorar, todas essas regras aí. E a última, ela cria uma agência de mineração. Seria uma agência reguladora nos moldes do que a gente tem aí para vários setores, né, Dini? Exatamente isso. A saúde, enfim, várias áreas aí já conta aí com a sua agência reguladora, né? É isso aí. Hoje, quem regula o setor é o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, é o DNPM, ligado ao Ministério de Minas e Energia, é um departamento lá dentro. A ideia é transformar numa agência reguladora, e a agência reguladora por si só, ela tem mais poderes que um departamento de um ministério, certo? Ela tem autonomia de orçamento, então tem toda uma questão, e que os deputados dizem, olha, deixam bem claro, não é uma simples troca de nome, é mais autonomia para o setor e dando mais inclusive, poder com aí. relação às sanções, né, Dini? A agência reguladora, ela tem esse papel também, né? Exato, inclusive, por exemplo, uma das partes, foi até legal você falar disso, que uma das partes previstas por essa medida provisória, por exemplo, é que a agência provisória, a agência... É tanta medida provisória. Exato. Né? A medida provisória, ela prevê que a agência, ela pode chamar a Polícia Federal, por exemplo, se ela constatar que está tendo uma exploração ilegal de minério, ela pode chamar a Polícia Federal e a Polícia Federal agir, recolhendo todo o minério, enfim, tem toda uma sanção, todo um poder aí maior que vai ser dado para esse órgão, esse novo órgão de mineração, né? Lembrando,
tudo isso precisa ser aprovado no plenário da Câmara, no plenário do Senado, até terça-feira da semana que vem. Prazo muito apertado aí para todas essas propostas, né, passarem aí pelos 2 plenários, nas 2 casas, quer dizer, prazo curto mesmo. E além de tudo isso, né, você ainda vai complementar sobre medida provisória, Dini? Eu vou dessas da mineração. Por quê? Porque apesar de tudo isso, de todas essas mudanças, como eu disse, essa discussão não é uma discussão nova, é uma discussão de anos e ela não é consensual, viu, Jaciene? Vamos dar uma olhadinha no que os deputados estão falando? Vamos lá. Uma das grandes vocações econômicas que o Brasil tem, Deus nos deu, que é o minério, né, que é a riqueza do nosso subsolo, né, que são as nossas riquezas minerais. E a legislação é muito antiga, ela está caduca, ela não ajuda, não auxilia que o Brasil seja mais competitivo e, acima de tudo, que possa gerar mais divisas para a aplicação desse recurso para o povo brasileiro, principalmente em serviços essenciais. Então, essa é uma medida provisória fundamental, de muita relevância. Nós temos muito acordo com essas medidas provisórias, mas nós queremos esticar ao máximo as votações, portanto, vamos, não só nós, mas o partido da oposição, vamos se utilizar da obstrução exatamente porque nós temos na pauta MPs que são nefastas ao país, como é o caso da MP 795, que isenta de imposto as empresas estrangeiras, petroleiras estrangeiras, na aquisição de equipamentos na área, no setor de petróleo e gás. A gente dá uma amostra, né, Dini, do que a gente pode acompanhar aí no plenário da Câmara essa semana, né? Exatamente. Você viu que nas medidas provisórias em si, eles até dizem que há um certo acordo em torno do texto. Agora, existem outros temas que também estão na fila para serem votados e que aí a oposição já anunciou que vai fazer obstrução por causa desses outros temas, né, Jaciene? Agora, além dessas medidas provisórias, que são 10, a gente ainda tem sessão do Congresso Nacional, né? Tem, sim. E está marcada para amanhã, Dini? Para amanhã, 7 horas da noite. E vai estar em pauta 5 vetos presidenciais a respeito de temas polêmicos. Eles são tão polêmicos que não foram votados na última sessão do Congresso Nacional. O presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, resolveu fazer um acordo entre as lideranças e falar, olha, nós vamos fazer uma sessão exclusivamente para isso. São vetos que tratam da lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, dinheiro do orçamento público para o ano que vem, quais são as regras que devem ser aplicadas aí. Esses são os trechos mais polêmicos que vão ser bastante debatidos no plenário. Entre outros assuntos também tem a questão da reforma política. Lembra aquela questão da doação, da autodoação do candidato? De quanto que o candidato pode tirar do próprio bolso para colocar na campanha eleitoral? Isso foi vetado pelo presidente Michel Temer e vai voltar à tona nessa sessão. O Congresso precisa analisar do Congresso se concorda Nacional ou não com esse veto do presidente. Exato, né? E tem um outro tema que é a respeito de contas dos municípios, que foi aprovado aqui pelo Congresso, que para os municípios fazerem o pagamento para o governo tem que fazer um encontro de contas. Olha, quanto que o governo está devendo para a prefeitura e depois para cobrar a dívida previdenciária, entendeu? Então, ó, a prefeitura só vai pagar a diferença daquilo que o governo está devendo. E isso é super polêmico, porque trata de dinheiro, trata de prefeitura também. Então, tem 2 interesses aí, não é só interesse do governo, é interesse dos municípios e tem muitos deputados que defendem os municípios de onde eles vieram, né? Tá certo. Dini, muito obrigada pelas informações e, claro, a gente acompanha tudo aqui no Jornal da Câmara. Até mais, Jaciene. Até mais, gente. A reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional entrou em vigor no dia 11 de novembro. No dia 14, o governo editou uma medida provisória com alterações nessa legislação. As mudanças são fruto de um acordo feito com os senadores que aprovaram a reforma em julho com muitas discordâncias dos deputados. Agora elas serão discutidas novamente pelo Congresso. Vamos ver agora quais são os principais pontos dessa medida provisória. A medida provisória determina que a negociação da jornada de 12 horas de trabalho, seguidas por 36 horas de descanso, seja feita por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, e não mais individualmente, exceto o setor de saúde. A MP revoga a permissão para que grávidas e lactantes trabalhem em ambientes insalubres se o risco for considerado baixo por um médico. Agora só será permitido quando ela, voluntariamente, apresentar atestado de saúde emitido por médico de sua confiança. Na medida provisória, o governo propõe uma nova regra para o trabalho autônomo, proibindo a cláusula de exclusividade, para não configurar vínculo empregatício.
Assim, o autônomo poderá ter mais de um trabalho no mesmo setor ou em outro diferente. A MP também regulamenta o contrato de trabalho intermitente, que é aquele executado em períodos alternados de horas, dias ou meses. O trabalhador e o empregado poderão pactuar o local de prestação do serviço, os turnos de trabalho, as formas de convocação e resposta e o formato de reparação recíproca em casos de cancelamento do serviço previamente acertado entre as partes. Ainda segundo a MP 808, as gorjetas não constituem receita própria dos empregadores, destinando-se aos trabalhadores. O rateio seguirá critérios estabelecidos em normas coletivas de trabalho. O governo criou um mecanismo de recolhimento complementar da Previdência em meses em que o empregado receber remuneração inferior ao salário mínimo. A regra atinge todos os empregados, independente do tipo de contrato de trabalho. A Comissão de Representantes dos Empregados, permitida em empresas com mais de 200 funcionários, não substituirá a função do sindicato, devendo este ter participação obrigatória nas negociações coletivas. No entanto, a medida provisória não prevê nenhuma nova forma de financiamento dos sindicatos, que terão de encontrar novas fontes de recursos após o fim do imposto sindical. O texto da medida provisória será analisado agora em uma comissão mista de deputados e senadores. Depois passará por votações nos plenários da Câmara e do Senado. Uma sessão solene no plenário da Câmara, nesta segunda-feira, lembrou o Dia Nacional da Consciência Negra. A data celebra Zumbi, escravo e líder do Quilombo dos Palmares, que morreu lutando em 20 de novembro de 1695. O hino nacional foi tocado na versão do Olodum e a tradutora de Libras acompanhou o ritmo. A mesa diretora e a tribuna, ocupadas majoritariamente por negros, também eram diferentes da maior parte das sessões na Câmara. A homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra lembrou que a maioria da população do Brasil é minoria nos postos mais altos do país. Dos 17.282 juízes, somos 1,4% negros, que representa, ainda que não eleitos, uma população de 53%. Ao mesmo tempo, os negros estão mais expostos à violência e ao desemprego. Quando falo de violência doméstica, eu ainda tenho as mulheres negras como maiores vítimas dessa violência. Quando eu falo de extermínio da juventude, eu tenho a juventude negra como o principal foco desse extermínio. Quando eu falo de desemprego ou quando eu falo de baixos salários, eu tenho a população negra inserida nesse espaço. A violência contra os quilombolas foi denunciada. Só em 2017 foram 21 mortos. Desde 2008 vem um número muito crescente de assassinatos de lideranças quilombolas no Brasil. Assassinatos desde a Joelma, no Quilombo Alpes do Rio Grande do Sul, a Dona Maria do Céu, no Quilombo Serra Talhada, na Paraíba, Francisca Chagas, quilombola de Maria Miranda, no norte do Maranhão, a Ellen Moreira, do Quilombo Ilha, na Bahia, a Dona Maria Trindade, quilombola de Moju, no Pará. Todas essas mulheres foram assassinadas. Um dos 23 integrantes da bancada de parlamentares afrodescendentes no Congresso defendeu políticas públicas implantadas para superar a desigualdade, como as cotas. Os argumentos contrários às cotas caíram todos por terra. Hoje sabemos que os cotistas têm notas similares aos demais alunos. Taxa de evasão igual ou menor. O que isso prova é a importância de ter oportunidade. E fui uma pessoa privilegiada por me formar médico, no momento em que isso era quase impossível para as pessoas de minha cor. E sonho com o momento em que o estudo deixará de ser um privilégio. Representantes dos partidos e outros participantes da sessão solene pediram a aprovação de mais políticas para enfrentar o racismo. Nós temos tramitando nesta casa um PL 8350 que reserva 5% dos recursos do fundo partidário para a promoção política dos afrodescendentes.
Também como parte das comemorações do Dia da Consciência Negra, a Câmara promove amanhã, às 9 da manhã, o lançamento de um relatório sobre a escravidão negra na região do Distrito Federal. Também amanhã, às 4 da tarde, a Casa promove um ato político com o lançamento de uma exposição. E na quinta-feira, dia 23, a Câmara cedia o lançamento do livro Repertório Bibliográfico sobre a Condição do Negro no Brasil, que faz um levantamento das obras publicadas sobre o assunto. Uma comissão especial da Câmara aprovou o relatório da proposta que amplia a licença maternidade para mães de bebês prematuros. O relator da matéria acrescentou ao texto original um item polêmico que estabelece a concepção como o início da vida. Deputados contrários argumentam que a mudança impede o aborto nos casos de estupro e de risco de morte da mãe, atualmente permitidos por lei. A proposta para mudar a Constituição parecia consensual. Ampliava a licença maternidade de mães de bebês prematuros de 120 para 240 dias. Um direito para as mulheres e uma proteção para as crianças, que costumam ficar internadas muito tempo. Mas o relator introduziu uma novidade no texto. Definiu que a vida começa na concepção. Aí começou a polêmica. Na prática, leva à ilegalidade o direito que as mulheres já têm há 60 anos de interromperem a gravidez em casos de estupro e de risco de vida da mãe. Este retira direitos, o relatório do deputado, por isso nós somos contrários e queremos o projeto original que assegura direitos para as mulheres. O relator afirma que o texto não tem esse efeito. A mãe, quando tiver o problema de correr risco de vida, não tem problema nenhum, prevalece aquilo que está no Código Penal. O anencefalo, a mesma coisa. E no caso de estupro. E a gente segue aquilo que está dentro da Constituição. Onde nós mexemos? Nós mexemos só no direito da vida, onde nós colocamos que o direito da vida é a partir da concepção. O texto principal do relatório foi aprovado na comissão especial por 19 votos a 1. Falta analisar 11 destaques, que ainda podem modificá-lo. Depois, a proposta que muda a Constituição precisa ser votada pelo plenário em 2 turnos. Uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente aqui na Câmara discutiu a produção de alimentos transgênicos no Brasil, hoje proibida em muitos países da Europa. O Brasil é o segundo maior produtor de transgênicos do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Essa tecnologia entrou aqui na década de 90 e prometia 3 coisas: diminuir a dependência dos agrotóxicos, aumentar a produtividade e acabar com a fome. Esses e outros efeitos dos organismos geneticamente modificados foram discutidos com especialistas pela Comissão de Meio Ambiente. Se a gente colocar na balança todos os impactos econômicos e sociais que tem, vai demonstrar que economicamente este modelo da agricultura que depende da transgenia e depende do agrotóxico não é viável para a sociedade brasileira. Convidados contrários aos transgênicos apontam que os objetivos não foram cumpridos. Segundo eles, o uso de agrotóxicos só fez aumentar desde então. E os pequenos produtores saíram prejudicados pela concorrência com as multinacionais. Quanto mais transgênicos nós tivermos, mais problemas técnicos e para resolver esses problemas técnicos, agrotóxicos. Eu poderia dizer que esse caminho ainda não encerrou aí, porque depois do agrotóxico vem as doenças e vem os medicamentos. E são as mesmas empresas que produzem tudo isso. Muitos países da Europa proíbem o cultivo dos transgênicos. Outro motivo de crítica são os royalties cobrados pelas multinacionais que patentearam sementes geneticamente modificadas. Mas para este pesquisador da Embrapa, essa é uma tecnologia estratégica para a economia brasileira. É importante dizer que a biotecnologia já está no nosso dia a dia desde a década de 70, né? E aí em 96 entrou na agricultura por uma empresa multinacional e criou toda essa polêmica, né? Então a gente tem que desmistificar e não usar como sinônimo o transgênico como um produto da empresa XYZ. É uma tecnologia que pode trazer várias soluções para a agricultura. Em audiência pública aqui na Câmara, representantes do governo, da indústria e das redes de farmácias discutiram o preço dos remédios no Brasil. Os empresários do setor se queixam dos altos impostos. Os preços dos medicamentos no Brasil são 6 vezes mais baratos comparados aos que são cobrados nos Estados Unidos.
Essa estimativa foi feita pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão do governo conhecido como CEMED, que fixa os preços dos remédios desde 2003. Em audiência na Comissão de Seguridade Social e Família, com representantes das indústrias e farmácias, a CEMED defendeu a necessidade de regular os preços no setor. A regulação do mercado de medicamentos, ela é vital para você fazer com que os preços no mercado brasileiro eles não estejam descolados dos preços internacionais. Então, medicamentos talvez seja um dos únicos bens industriais hoje que você tem preços no Brasil que estão próximos dos preços internacionais ou mais baixos do que os preços internacionais. Entretanto, as indústrias e as farmácias se queixam da carga tributária sobre os medicamentos de 31,3%. Por isso, eles consideram inviável a venda de medicamentos com preços baixos e pedem a aprovação de uma reforma tributária que traga benefícios aos consumidores e às empresas do setor. Só há esse nível de carga tributária para medicamentos no mundo, no Brasil, né? Então, isso drena recursos, poder de compra tanto da população como dos governos, etc., que ao invés de comprar mais medicamentos, pagam imposto. Vários países zeraram esse imposto. O projeto de reforma tributária que está colocado aqui no Congresso, a proposta é de zerar impostos para medicamentos e para alimentos essenciais. Cada medicamento que o consumidor brasileiro paga, cerca de 33% quase, é imposto. A partir do momento que esse percentual for retirado do preço, automaticamente repercute no preço final do medicamento. Para o deputado que solicitou o debate, a indústria tem que ter lucros, mas a sociedade não pode sair lesada. Não queremos que não haja lucro, tem que haver, o lucro é salutar, mas que haja concorrência, né? Que não haja cartel, que não haja sequestro da população por itens de medicamento via judicialização, como a gente está vendo. Firmas que não pedem o registro de preço, mas fazem propaganda via internet, propaganda direcionada com médicos para que prescrevam determinado medicamento e as pessoas entrem direto manipulando a justiça. Então a gente quer colocar alguns parâmetros para que a sociedade possa ser melhor contemplada assim. A Câmara aprovou um projeto de lei que obriga as prestadoras de serviços de telefonia e de fornecimento de água, gás e energia elétrica a divulgarem de forma clara e didática o valor das tarifas cobradas. As empresas de telefonia, água e energia terão que divulgar de forma clara para os usuários tabelas com o valor desses serviços públicos. É o que determina o projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O relator considera que a proposta atende aos interesses dos consumidores. Com este projeto, isso será obrigatório a disponibilização de todos esses valores, serviços de gás, serviços de telefonia, serviços de energia, serviços de água, serviços de luz, outros serviços ali, todo mês, né, como forma obrigatória de todas as prestadoras de serviços públicos, para que o consumidor possa acompanhar se está mais caro, se está mais barato e também comparar para optar por serviços, por exemplo, de telefonia ou outros serviços que sejam eventualmente naquele momento mais baratos. O advogado que atua na defesa dos consumidores considera bem-vinda a proposta, mas acha que as informações divulgadas não serão facilmente entendidas. Pode ocorrer um desafogo do judiciário se o consumidor entender. Ele não vai precisar ir ao judiciário. Porém, essas informações elas são técnicas e nem todo consumidor está preparado para entender, quando lê aquela explicação de que forma é calculado o consumo, e está solucionado o seu problema. Talvez, novamente, ele vai precisar ir ao posto de atendimento, ao PROCON ou, às vezes, até à Justiça. A proposta segue agora para o Senado, sem a necessidade de ser votada no plenário da Câmara. O IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ligado ao Ministério da Cultura, completou 80 anos. E a data foi lembrada numa audiência pública aqui na Câmara. Representantes do órgão fizeram um alerta sobre as dificuldades que o IPHAN enfrenta para garantir a própria preservação. Durante a audiência pública realizada na Câmara, a direção do IPHAN fez um balanço do que foi realizado nesses 80 anos de existência e da crise que vem atravessando com o corte de recursos orçamentários.
Um dos graves problemas da instituição é a falta de funcionários. Desde a fundação em 1937, apenas 2 concursos foram realizados. Instituído de levar adiante as políticas nacionais é que nos ajudem a preservar essa instituição, sobretudo nessas 2 áreas ou linhas de ação. A primeira, que é da recomposição dos seus servidores, né, garantindo os meios para que imediatamente cerca de 500 cargos vagos venham a ser ocupados, e, de outro lado, que nos garanta os recursos orçamentários. Responsável pelo reconhecimento e proteção do patrimônio cultural brasileiro, o IPHAN é a mais antiga instituição da América Latina voltada à preservação do patrimônio histórico e cultural, com reconhecimento mundial. Tem sob sua responsabilidade milhares de bens tombados e registrados, além de documentos e licenciamentos ambientais. O Instituto cuida de 14 bens que são considerados patrimônio mundial, como as cidades de Ouro Preto e Salvador. Para se ter uma ideia da responsabilidade do IPHAN, existem no país cerca de 27 mil sítios arqueológicos cadastrados, quase 600 bens ferroviários, 84 conjuntos urbanos, além de mais de 78 mil imóveis tombados. Além disso, o IPHAN também cuida dos chamados bens imateriais, como festas, danças folclóricas e até paisagens. E para tudo isso, o IPHAN conta atualmente com 678 servidores, quase metade em idade de aposentar. Assegurar os recursos orçamentários, mas não adianta ter dinheiro sem que a gente tenha braços, cabeças, né, mão de obra para poder trabalhar. Então, o orçamento finalístico, 17,6 milhões em 2017 para uma demanda de 101 milhões no Brasil. Demanda de mais de 40 milhões só para cumprimento de decisões judiciais. Aí o nosso orçamento foi 17 milhões. Está todo mundo para ser preso, inclusive eu, porque o juiz determina que se faça aquela obra. O deputado Cabuçu Borges, membro da Comissão de Cultura, presidiu a audiência pública, que teve como finalidade sensibilizar os parlamentares para a necessidade de destinar recursos para o IPHAN em 2018. O governo federal tem que se mobilizar para poder a gente apresentar um concurso público para recompor a mão de obra e também colocar até mesmo no orçamento e garantir que esse orçamento, esse recurso seja devidamente executado. Geopoliticamente, uma nação ela só se apresenta ao mundo através da sua identidade, do fortalecimento da sua cultura, de quem ela é, do que ela representa para o mundo. O Brasil é muito respeitado com relação à sua identidade cultural, ao seu patrimônio, até porque, por ser um país continental, a diversidade cultural brasileira é muito grande. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.